bom dia, tudo bem? Tudo certo? Professora Daiane aqui com vocês para mais uma aulinha, tá? Estou aqui hoje na página 43, 42 ainda, porque havia uma questãozinha ali da letra C que nós não havíamos completado na última aula, para não ficar muito extensa, né? Então, a letra A e a letra B eu já fiz com vocês na videoaula de ontem. Então, quem não viu ainda, né, vi que tem poucas visualizações ali, quem ainda não viu, dê uma olhadinha, tá? Porque é início de conteúdo, então ali sobre função, estamos começando agora, se não pegar o início pode se atrapalhar depois, na hora de fazer trabalho, na hora de fazer as atividades pode ter problema, tá? Então, a letra C, a letra A e a letra B já respondi ali na última aula, tá? Nós já chegamos aí a algumas conclusões, né, sobre esses valores, tá? E a letra C, ela pede assim, uma pessoa que pagou R$ 26 pelo aluguel de uma bicicleta, ficou por quanto tempo com ela? Então, é só nós voltarmos ali e lembrar. Ela cobra R$ 6 por hora pelo aluguel e mais uma adicional por minutos, tá? Então, nós colocamos aqui, nós fizemos as continhas aqui, nós chegamos ali a umas conclusões, por exemplo, que cada minuto custa 10 centavos, né? Isso nós já concluímos na aula anterior, tá? E cada hora nós sabemos que custa R$ 6. Então, nós podemos fazer o seguinte, aqui na letra C. Uma pessoa que pagou R$ 26, ficou por quanto tempo, né? Quanto tempo ela pode ficar com essa bicicleta? Se cada hora custa R$ 6, nós já poderíamos fazer assim, ó, 6 vezes, o valor da hora, né? No caso, é R$ 6, 6 vezes 4 já vai dar 24, ok? R$ 24. Esse valor seria já um valor que se aproxima ao valor que ela pagou ali, né? Que é 26, tá? Então, temos aqui 6 vezes 4, R$ 24. E ainda sobraram R$ 2 desses 26 aqui que ela pagou, ok? Então, ela andou com esta bicicleta possivelmente 4 horas e mais alguns minutos, tá? Mais quantos minutos? Se sobraram R$ 2, tá? Vejam bem, sobraram R$ 2, tá? E cada 10 centavos paga 1 minuto. Então, nós podemos chegar aqui à conclusão de que ela, com esses R$ 2, ela ainda andou mais 20 minutos. Vou colocar aqui um sinalzinho de mais, até para ficar fácil de vocês associarem, tá? Então, com R$ 2, né? Com mais os R$ 2, ela andou mais 20 minutos. Opa, andou mais 20 minutos. Então, o total de tempo que ela pode ficar, né, com esta bicicleta, tá? Então, vou colocar aqui uma vírgulazinha, tá? Então ela permaneceu, né, 4 horas e 20 minutos com a bicicleta, ok? Então, essa é a nossa respostinha aí. Só associando o valor que se cobra por hora e o valor que se cobra por minuto, chegamos a essa conclusão, então, aqui na letra C, ok? Aí, para a próxima página, aqui na próxima página, nós já temos uma outra situação, né? Nós temos uma situação aqui que está falando sobre o custo, né, do pão francês. O custo ali em valores de um pão francês. Marcos trabalha em uma padaria, levando em consideração a quantidade de quilos de pão francês, registre a tabela o valor a ser pago em cada caso. Então, vamos ver aqui, gente. Tá escrito aqui na nossa figurinha, deixa eu ver se consegue aproximar aqui para vocês. Não vai mudar aqui. Aqui na nossa tabelinha está, né, na nossa imagem, na nossa ilustração, está dizendo que o pão francês custa R$ 8,50 o quilo.
Então, 8,50 custa 1 quilo de pão. E aí, vamos completar a tabelinha com os valores a ser pago em cada caso. Então, vejam bem, o quilo, 1 quilo de pão, 8,50. Então, só vamos repetir aqui o valor, 8,50, né? 2 quilos de pão, o dobro de 8,50. Então, vamos ter aqui R$17, ok? 8 mais 8, 16. 50 centavos mais 50 centavos vai R$1. Então, R$17, né? 2 quilos e meio, 2,5 quilos. 2,5 vezes 8,50. Quanto nós vamos pagar? 21,25, ok? Só fazer a continha ali. 21,25 é o valor que nós iremos pagar por 2,5 kg de pão. 3 quilos de pão, multiplicar então o 8,50 por 3 quilos. Então, nós vamos ter 25,50, ok? E o último valor aqui, 3 quilos e 800 gramas, quanto vai custar? Aí, é 8,50 o quilo, né? 3 quilos e 800 vezes 8,50, eu terei R$32,30, tá? Então, completando a tabelinha ali para vocês com os valores, que é só fazer a multiplicação, né, do valor do quilo pelo preço cobrado por quilo do pão, ok? Na letra B, a letra B está dizendo assim, ó: podemos dizer que o preço a pagar depende da quantidade de pão? Essas grandezas são diretamente proporcionais? O preço depende da quantidade de pão, sim, né? E essas grandezas são diretamente proporcionais? Sim, são sim, né? Porque à medida que aumenta a quantidade de pão, aumenta o valor que vai ser pago. Então, por exemplo, se dobrarmos a quantidade de pão, vai dobrar o valor que vai ser pago, né? Então, vamos responder ali, sim, né? Pois, se dobrarmos a quantidade de pão, o preço vai dobrar também. Ok? Então, dessa forma, já conseguimos entender que as grandezas são diretamente proporcionais, certo? Qual é a fórmula que relaciona a quantidade X de pão francês em quilogramas pelo preço a pagar, Y, em reais? Então, como que eu posso indicar uma fórmula que indique o valor que vai ser pago pela quantidade de quilos de pão? O Y, que é o meu valor de pão, como ele identificou aqui, né, o preço a pagar, Y, é igual a 8,5, que é o valor de cada quilo, vezes o X, que é o que está representando a quantidade de pão, tá? Então, esta é a expressão que nós utilizamos para identificar, né, para representar a quantidade de pão francês em quilo e o preço desse pão em reais. Então, Y igual a 8,5 vezes X, certo? Em um dia que o faturamento da padaria do pão com pão francês foi de R$ 474,30, qual foi a quantidade de pão vendida? Qual foi a quantidade vendida? Então, eu posso usar essa mesma expressãozinha aqui, que nós determinamos, né, para encontrar a quantidade de pão. Então, eu tenho o valor de Y, tá, que é o preço a pagar, que é 474,30. Então, 474,30, né, é igual a 8,5 vezes X, que é a quantidade de pão que eu preciso saber, né? 474,30 igual a 8,5 vezes X. Então, resolvendo isto aqui, eu passo pela 5, dividindo a 474, né? E aí, eu terei a resposta do quanto de pão, né? Do X aqui, que vai ser 55,8. 55,8 quilos, né? Quilogramas de pão, ok?
ou seja, 55 quilos e 800 gramas de pão, tá certo? Então, isso aqui na letra D. Na número 3 está dizendo assim, ó, em cada item a seguir, né, descubra uma fórmula que fornece y em função de x. Então, como que eu posso identificar y em função de x a partir desses valores que eu tenho aqui, em cada um desses itens, né? O y tem que estar em função, então o y vai aparecer aqui antes do sinal de igual, tá? Então, eu posso representá-lo como, por exemplo, aqui eu posso colocar y igual a x mais 3. X mais 3. É uma forma de representar o y em função de x, porque à medida que o valor de x mudar, o valor de y vai ter que mudar também, né? Aqui na letra B, como que eu posso representá-los? Como que eu posso utilizar essa representação de forma diferente ali da outra que eu fiz, né? Posso colocar aqui y igual a 2x, por exemplo, né? Também vai ter uma alteração dependendo da quantidade que for o valor de x, né? O y está em função de x, ok? Aí, mais uma representação com os mesmos valores aqui, mas de forma que eu consiga fazer diferente da primeira e da segunda, né? De forma que fique diferente da primeira e a segunda que eu já fiz. Y igual 2x mais 3. Também é uma forma de representar y em função de x, tá? E a última aqui, podemos representar, como estão com valores negativos, também aqui valores diferenciados, podemos utilizá-los, ou então podemos representar assim, y igual x sobre, vou representar com a barra aqui, tá? X dividido por 3, ok? X sobre 3 também é uma representação de y em função de x, ok? Então, essa ali da número 3 da página 43, certo? Passando lá para a página 44, nós temos também alguns exercíciozinhos aqui, né? Na página 44, então, na número 4, vocês vão observar, deixa eu passar que não passou aqui. Na número 4, então, temos ali algumas figuras, tá? Essas figuras aqui, elas estão indicando um crescimento na quantidade de bolinhas, né? Em função do número da figura. Então, a quantidade de bolinhas vai depender da qual figura que nós vamos avaliar, tá? Então, mostra aqui. A quantidade Q de bolinhas em função do número N da figura é Q igual N ao quadrado mais 2N mais 1. Como que nós podemos entender essa sequência, né? Como que nós podemos visualizar isso aqui? Essa outra sequência aqui embaixo é a mesma quantidade de bolinhas, só que está mostrando para nós de uma forma diferenciada, uma outra sequência, tá? A figura 1, a 2, a 3 e a 4, né? Sobre essa sequência, faça o que se pede. Escreva a fórmula que relacione a quantidade Q de bolinhas azuis e o número N da figura. Então, como que eu posso descrever esta fórmula? Como que eu posso descrever uma fórmula que relacione a quantidade de bolinhas azuis e o número da figura? Dica: use a fórmula da sequência anterior e observe que em cada figura algumas bolinhas não são azuis, tá? Então, algumas bolinhas aqui não são azuis, né? Então, nós podemos usar aqui essa mesma fórmula da sequência anterior, porém, nós temos que observar que essas bolinhas não são todas da mesma cor. Então, como que nós podemos representá-la? Como nós podemos representar esta fórmula? Então, temos alguns casos que podemos observar. Por exemplo, a quantidade de bolinhas amarelas que aparecem aqui é igual a N mais 1, onde o N é o número da figura. Então, se você tem a figura 2, 2 mais 1 vai ter 3 bolinhas.
A figura 3, 3 mais 1, 4 bolinhas, né? A figura 4, 4 mais 1, 5 bolinhas, e assim consecutivamente, tá? E aí, chegaremos a esta formulazinha aqui, ó. Quantidade de bolinhas é igual a n ao quadrado mais n, certo? Calcule o número de bolinhas azuis na figura 15. Se eu tiver a figura 15, como que eu vou conseguir representar aqui? Onde o n é o número da figura, tá? Então, eu posso colocar a formulazinha da seguinte forma, que é igual, né, a 15 ao quadrado, tá? 15 ao quadrado, né, mais o 15, que é o próprio n. Então, eu terei aqui o resultado da quantidade de bolinhas azuis na figura 15. 15 ao quadrado é 225, tá? Mais 15, né? Que é o próprio 15 que está ali, mais 15. Então, será igual a 240 bolinhas. Bolinhas azuis, ok? Então, essa ali é a letra B. Na letra C, calcule o número de bolinhas amarelas na figura 44. Da mesma forma, eu nem preciso utilizar aqui aquela formulazinha agora, tá? Não precisa descobrir o número de bolinhas azuis. Eu posso descobrir somente observando aquela regrinha que nós vimos aqui na letra A, ó. O número de bolinhas amarelas, tá? Aqui a prof não tinha escrito aqui, de bolinhas amarelas, né? É n mais 1. Então, quantas bolinhas amarelas terão na figura 44? Na figura 44 vai ter 44 mais 1, ou seja, 45 bolinhas amarelas, tá certo? 45 bolinhas amarelas na figura 44. Escreva o número da figura com exatamente 930 bolinhas, tá? Então, neste caso aqui, nós teremos assim, ó, nós teremos o 930 como a quantidade já, como a quantidade de bolinhas. Então, o 930 vai ser igual o restante da nossa fórmula, que é ali em cima, ó, n ao quadrado mais n, né? Então, 930 é igual a n ao quadrado mais n, tá? Como que nós vamos descobrir esse valor aqui? Nesta situação, nós estamos procurando, né, um número onde este número, a soma deste número com o seu quadrado tem que dar 930. Então, o quadrado de um número mais ele mesmo tem que dar 930, tá? Então, por tentativa, né, tá? Vou colocar aqui, a gente vai chegar a um valor de n igual a 30. Como que nós podemos comprovar que está certo, né? Qual é o número da figura com 930 bolinhas? A figura vai ser a figura 30. Como nós podemos comprovar isso? Só substituir aqui, ó, né? No caso, 30 ao quadrado, ó, vou colocar aqui entre parênteses para ficar mais fácil de visualizar. O 30 ao quadrado mais o 30, né, que é o próprio número, vai ser igual, então, a 930. Então, nós chegamos, por tentativa, nós chegamos aqui a resposta de n igual a 30, tá certo? Então, essa ali é a letra D, né, da questão número 4 ali da página 44. A partir dali, a número 5 e a 6 e 7 fica para vocês como tarefa, tá? Então, fica como uma tarefinha, tá? Questão 5, questão 6 e questão 7, tá? Para sexta-feira, dia 29. Tarefa isso aqui, então, para dia 29, sexta-feira. Vou abrir lá no positivo 1 para vocês responderem. E aí, eu corrijo elas na próxima aula aí, após a sexta-feira. Ok? Então, boa aula e até amanhã. Beleza? Bons estudos!